Prazer de receber Gabi Pastro, que é herbalista. A gente já estava conversando, tudo bem, meu amor? Eu tô encantada com essa pauta. A gente vai aprender como secar especiarias e preparar temperos. A gente pode comprar seco, tal? Pode, mas a gente também pode fazer em casa, né, Gabi? Claro, vai ter muito mais qualidade também, né? E é um isso. Envolvimento com tudo. Envolvimento com todos os processos. Então, desde se você cultivou na sua casa até realmente a sua alimentação. Então, tem dois processos que eu falei no começo do programa. Um é este daqui, outro é este aqui na máquina. Isso, daí eu vou depois dar uma alternativa para quem não tiver a máquina. Mas é simples. Ah, é? Usando bem o que? O forno? O sal. O sal. Vamos lá, Gabi, vamos do começo, tô na sua. Então, primeiro, o que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter a nossa erva fresca. Tá. E aí, o que você vai precisar? Você vai precisar escolher, eu vou só mostrar do lado de cá. Sim. A gente tem um exemplo de uma erva fresca aqui, um manjericão, uma cebolinha. Nós vamos precisar amarrá-los. Peraí, então na minha casa, eu pego um massinho, como você falou, de manjericão e de cebolinha e faço assim um buquezinho. Faz um buquezinho. Isso evita que a gente tenha o desperdício, né? Porque vai durar muito mais, né? Do que uma erva fresca duraria. Uma erva seca vai durar no seu armazenamento uns 6 meses. Tá. Lavadinho. Lavadinho, isso é importante. Se você, ainda mais se você comprou, né? Se você, de repente, cultiva na sua casa, você sabe a procedência que tem. Tá. E aí a gente sempre fala que pode regar no pé, lavar no pé. Tá. Então, que você mantém mais os óleos essenciais da planta. Tá, aí vamos aprender a amarrar então, né? Eu trouxe, não é que é para deixar em casa, na água, é só para vocês verem a diferença de como ela tá cheia, bonita, vigorosa aqui. E olha como ela já tá mais murchinha. Vai ficar assim? São 3 partes, 3 estágios. Essa ela tá fresca, essa ela tá semi-seca e a outra do lado de lá ela já tá bem seca. Se você apertar, você percebe que ela é crocante. Pode. Ai, vai até sujar. Olha, faz um farelinho. Esse é o ponto exato. E agora, se você aperta o outro... Esse aqui, não vai fazer? Não vai fazer. Porque parece que vai, viu? A parte de baixo tá... Ela tá umedecida. Tá vendo? Não sai toda do pé. Fica ainda um pouquinho da folha aqui. Se a gente armazenar nesse ponto, ela mofa. Ah, então tem que esperar ficar bem... Agora o aroma... Delicioso. Às vezes a gente compra e não tem esse aroma. Fica muito gostoso. Que delícia. Até o manjericão, que é uma das ervas que a gente não consegue comprar seca com tanto aroma, ela fica boa. Tá, então muito cuidado, porque aqui ela vai mofar e aí perdeu. Perdeu. Tá. Armazenou nesse ponto, perdeu. O que vocês vão precisar? Então, de erva fresca, você vai fazer um buquezinho. Então, lembra que ela tem que estar sequinha. Essa daqui, ela só tá nesse ponto mais úmida para manter o vigor. E você vai precisar de um barbante. O seu barbante você vai enrolar em volta. Quer que eu faça alguma coisa? Deixa eu só tirar ele daqui, pronto. Ele tá mais amarradinho. Opa. Tem que ser barbante? Eu prefiro barbante, já que a gente está lidando com os óleos essenciais da planta, é melhor que seja natural, um barbante de algodão. Dá para fazer com plástico, com aqueles barbantes de plástico? Dá, mas não é tão interessante. Tá. E aí, eu tenho o meu massinho. Que tamanho o maço? Um maço um pouquinho maior que esse, poderia fazer com todos aqui, ó. Uma boa quantidade. Uma boa quantidade, mas se for maior que isso, ali, por exemplo, o de manjericão tá grande. Eu só coloquei como uma demonstração, mas quanto maior o maço, mais demora para secar. Tá. Porque vai ter mais umidade em volta da própria planta. E aí, o que é importante? Então, ó, tô amarrando. É importante a gente colocar num lugar que não bata sol. Aqui amarra bem firme. Amarra bem firme. Por que precisa ser bem firme? Ela perde aproximadamente 70% de água. Então ela vai diminuir. Vai diminuir de peso, de volume. E se você amarra fraco, ela vai acabar caindo no chão. Tá. E aí você vai lá e pendura. Por favor. Vou pendurar ela aqui. Continuando, não pode bater sol. Não pode bater sol. Por isso, tem esse estágio com um papel em volta. Peraí, antes de chegar no papel, aqui você fez a arara, bonitinho e tal, para exemplificar. Em casa, eu posso amarrar onde? Pode amarrar no cabideiro, no próprio cabide, não precisa ser assim. Um cabide você deixa numa área ventilada, por exemplo, uma lavanderia. Na própria área de serviço. Na própria área de serviço. E aí, se de repente o lugar não for mais escuro, porque se você tiver um lugar escuro, você pode deixar sem nenhuma proteção. Tá. Se não tiver um lugar escuro, você põe um papel, um saquinho em volta. Que é esse aqui? É esse aí. Pode ser tanto branco quanto esse pardo.
E aí é só fazer assim, ó. Aqui, ó. Qualquer um dos dois, não pode ter coloração no saquinho, porque senão ele solta na erva. Um saquinho virgem. Um saquinho verde. Na verdade, depois você pode reutilizar ele para várias vezes de secagem. Você não vai desperdiçar. Ah, tá. É muito legal. Quero ver como você faz o saquinho. Ó, então tem duas opções. Ah, e tem um saquinho de pastel, um saquinho de alguma coisa que eu preparei em casa e sobrou saquinho que você não usou. Você faz um picote. Um picotezinho é um triângulo. Só para passar, não é para passar a erva, é para passar o fio. O fio vai passar. Vamos fazer? Vamos fazer. Qual então você deixa eu quer? pegar essa daqui, ó. Quando que eu coloco o papel? O papel é quando você tiver uma área muito clara. Mas desde o começo? Desde o começo. Uhum. Ah, tá. Eu imaginei que secava um pouquinho, depois ia pro papel. Pode. Esse é um processo que a gente faz muitos nos chás, que chama murchagem, que é murchar a folha. É muito especial. Deixa eu cortar aqui. É isso que eu ia falar. Pronto. Corta onde aqui? Isso. E aí, se você vê que tá muito úmido, pendura primeiro sem nada. Porque senão o que vai acontecer? Vai ficar assim, amarelo. Tá. E aí depois você pega e coloca realmente no seu saquinho. Então, para colocar, você precisa escolher um saquinho que a própria erva caiba. Se ela for muito comprida, ela vai ficar aqui para baixo. Tá. E aí não vai servir. Então eu venho. Peraí que a gente quer ver detalhes. Ó, aí. Eu preciso ter um fiozinho que ele vai entrar aqui. Saco de padaria, pode Saco de ser. padaria, ótimo. Né, de pão, a gente guarda. Ó, e aí, Estando limpinho, pode ser pode, reutilizado. sem gordura, né? Sem gordura. Aí se a área é muito clara, por exemplo, a minha área de serviço é muito clara. Desde o primeiro dia, vai no saquinho. Ou no papel de seda, se você vê que ele de repente é muito grande. Ó, deixa eu só virar aqui, eu já mostro pra vocês. Tá. Pronto. Tá. Então, se você tem claridade, coloca no papel. Se de repente a erva estiver muito, muito úmida, mas for claro, pode deixar uns 2 dias ela murchando na claridade. Depois põe o papel. Depois põe o papel, mas não sol direto. Não pode pegar sol direto. Tá. Aqui eu trouxe um exemplo. Eu queria ver como que Com usa esse daí? o papel de seda, Ó, agora por favor. vê. O papel de seda tem 2 opções. Você pode tanto fazer a bandejinha, Pera. ó, Ah lá, agora dá pra ver. aqui. Eu faço com a bandejinha assim, ó. Quer usar o mesmo massinho? Quero. Eu tenho um pouquinho também de orégano ali também. O que você vai precisar fazer? Se você for fazer tipo bandeja, você vai precisar de um papel de seda branco. Não é papel manteiga. As pessoas acham que é papel manteiga. O papel manteiga, ele umedece. E ele fica com a umidade. Esse aqui, ele não vai rasgar, não vai acontecer nada. Você faz assim, ó. Essa é a opção 1. Peraí, tem alguma coisa atrapalhando, que acho que é isso. Ah, boa. Vai. E eu faço assim, ó. Única coisa que eu faço é isso. E Só? deixo secando em um lugar da minha casa que eu não vá andar muito, que não tenha luminosidade grande. Isso também é pra quando bate muito sol. Se você quiser manter uma boa qualidade, sugiro fazer sempre. Ah, tá. Sempre com um papel ou de seda ou tipo saquinho. E aí a terceira opção é você usar, se você quiser fazer um saquinho maior, é você usar o próprio papel para fazer uma bainha em volta. Então, não tenho nenhum saquinho que funcione. Ótima essa opção, Gabi. E aí, ó, Pronto. é super simples. Importante, não é para fazer assim, ó. Tá. Porque Delicadeza com a erva. e não porque você quer que circule ar em volta. Se você abafa, fecha, Vai embolorar. vai embolorar. Então, o mais aberto possível e pendura. Depois de quanto tempo que eu tenho uma erva assim, sequinha, pronta pra fazer? Depende muito da erva. chá. Um chá, um tempero, Na minha né? alimentação é. Ó, vou amarrar só aqui enquanto eu vou falando. Depende entre 2 a 5 semanas. Ah, não demora, não. Não demora. Entre 2 a 5 De semanas. 2 a 5. O que faz a variação A acontecer? variação depende da erva que você está usando. Por exemplo, um boldo, se você tentar secar, demora às vezes até mais do que 5 semanas. Tá. E manjericão? Manjericão, 2 semanas. Seca Hortelã? rápido também. Rápido. Alecrim, olhou, secou. Alecrim... É verdade, até no vaso. Até às no vezes vaso. seca. Tá. Então, manjericão, alecrim, hortelã, é sálvia. Essa daqui é orégano. É o orégano? Orégano. Eu sempre confundo. Olha o orégano, que belezinha. O orégano tá soltando
flores. Eu trouxe ele justamente por causa das flores. Encerramos aqui? Falamos tudo o que tínhamos para falar? Importante é saber que realmente tá seco para armazenar. É preferível que deixe mais de... viu que em 2 semanas parece que tá seco. Deixa mais alguns dias. Ótimo. Porque se você põe no vidro e fecha... Ele vai embolorar se não tiver bem sequinho. Eu já perdi ervas assim que eu tinha certeza que estava seco. Boa, o armazenamento, um vidro bem fechado. Bem fechado. E no vidro dura quanto tempo? No vidro, uma erva mais, que a gente chama de mole, que é mais sensível de aroma, uns 6 meses. Bastante. Pode durar até 1 ano, bastante. Na nossa geladeira vai durar o quê? 1 semana, se ela estiver fresca. Já vai ficando amarelinha. Isso. Quer falar do orégano? O orégano, Vamos falar do orégano. a única diferença, por que